Olá pessoal, vamos agora ver nessa aula algumas propriedades das probabilidades, né, dos nossos modelos probabilísticos e também revisar ou rever uma teoria que nos ajuda a ver a quantidade de possibilidades que existem dentro dos espaços amostrais, através da chamada teoria da contagem. Tá? Bom, então, a gente viu que os modelos probabilísticos que a gente introduziu na aula passada, eles são modelos teóricos, né, feitos, construídos a partir das frequências relativas de algumas observações aleatórias, de algum fenômeno aleatório. Então, todas as propriedades que nós aprendemos para as frequências relativas, elas podem ser usadas também e para a gente definir algumas propriedades das probabilidades, tá? Já que elas são decorrentes, as probabilidades, os modelos probabilísticos, eles decorrem dessas frequências relativas. A primeira propriedade, que é a propriedade 1, ela nos diz que a probabilidade de qualquer evento vai sempre variar entre 0 e 1. Tá? Isso vem de que? Vocês lembram que toda frequência relativa ela é um número entre 0 e 1. Tá? E, obviamente, como é que eu calculo? Normalmente a quantidade de ocorrências de uma determinada observação, tá? De uma determinada observação dividido pelo total de casos. Tá? Então, a frequência relativa sempre dá entre 0 e 1, e o conceito de probabilidade de ocorrência também daquela variável, daquele fenômeno, daquela observação, ela também vai obedecer essa regra, seria a primeira propriedade. Outra propriedade importante vem da própria definição de espaço amostral. Dado um espaço amostral, a gente vai considerar que o próprio espaço ômega, né, que é o nosso espaço amostral, e o conjunto vazio são eventos. Tá? Lembre-se também que o conceito de espaço amostral e o conceito de eventos, que são subconjuntos do espaço amostral, eles decorrem e eles seguem toda a teoria dos conjuntos. Tá? Então, o próprio espaço ele é o maior conjunto que tem ali e o conjunto vazio é o menor conjunto, logo eles também vão ser considerados como eventos. O primeiro, que é o espaço amostral, é chamado evento certo, tá? E o segundo é o evento impossível, é o tudo e o nada. Então, com isso, a gente já tem as seguintes também, pode afirmar as seguintes propriedades, que eu vou chamar, a seguinte propriedade, que eu vou chamar de propriedade 2. A probabilidade de ocorrer o evento ômega é 1, porque ali significa que é o evento certo, tá? É o todo. E a probabilidade de uma ocorrência do evento vazio, do evento possível, é 0. Tá? Bom, é importante a gente destacar aqui, ainda dentro do contexto que eu falei, porque que toda probabilidade de um subconjunto estar entre 0 e 1 decorre um pouco dessa fórmula aqui, que já vem da própria definição de frequência relativa. Quando eu tenho um determinado evento, esse evento, na verdade, é um subconjunto do ômega, então ele tem um número de elementos ou de pontos amostrais menores do que o ômega. Então, a quantidade de elementos do A é o que eu chamo de número de casos favoráveis, tá? Que corresponde justamente à frequência daquela observação, do que está dentro do A, ou da variável que o A representa. Já a quantidade do ômega, de elementos do ômega, que são os pontos amostrais do meu conjunto, do meu espaço amostral, seria o número total de casos. Então, sempre, só relembrando, a probabilidade do eventual ocorrer vai obedecer sempre a esta fórmula, que é o número de casos favoráveis, que é o número de ocorrências do evento A, elementos do evento A, dividido pelo número total de casos, que é o tamanho do ômega. Tá? Então, essa fórmula é importante a gente também ter em mente ela. Bom, para fixar melhor essas duas propriedades anteriores,
Vamos trabalhar aqui com um exemplo, que é o seguinte. É fornecida uma tabela 1, onde nós temos os dados referentes aos alunos matriculados em uma universidade aqui, tá? E nós temos aqui nessa tabela 4 cursos: matemática pura, matemática aplicada, estatística e computação. E nós temos aqui o quantitativo de alunos no total: 110 em matemática pura, 30 em matemática aplicada, 30 em estatística, 30 em computação, totalizando 200 alunos matriculados em todos os cursos da universidade, né? Segundo essa distribuição de frequência aqui. Esses mesmos 200 alunos também estão, digamos, classificados de acordo com o sexo. Eu tenho 115 alunos do sexo masculino, homens, e 85 mulheres. Vocês vejam que também dá 200 alunos. Então, essa tabela passa a ser o meu modelo probabilístico, né, que representa um fenômeno aleatório, a partir do qual eu vou fazer o meu estudo. Então, vocês percebam que esse 200 aqui seria a quantidade de elementos do meu espaço amostral, que são os 200 estudantes, os 200 alunos. E eu posso, dentro desse meu espaço amostral, pegar alguns subconjuntos que, segundo o modelo probabilístico, seriam eventos dentro daquele modelo, tá? Dentro daquele espaço. Então, por exemplo, eu posso pegar o subconjunto dos alunos que cursam matemática pura. E esse conjunto eu vou designar por M, e do ponto de vista de probabilidade seria o evento M. Então eu vou dizer que o evento M, ele representa, no caso, a escolha ao acaso de um aluno que foi estudante de matemática pura, tá? Então, no meio dos meus 200 alunos, esse evento eu quero escolher ao acaso um aluno que esteja no curso de matemática pura. Então, os alunos que estão nesse curso vão fazer parte desse conjunto ou desse evento. Da mesma forma, eu posso definir o evento A, que ele representa a escolha casual, aleatória, de um aluno que esteja no curso de matemática aplicada. Tenho igualmente o evento E o evento C também, ó, escolhendo aleatoriamente alunos que estão nos outros cursos. Da mesma forma, eu posso definir também o evento H e o evento F aqui. Ó. O evento F seria escolher ao acaso, eu vou escolher um aluno e eu quero saber se esse aluno ele é do sexo feminino. Tá? Então, o subconjunto de alunos do sexo feminino, né, representa, segundo a teoria dos conjuntos, seria um conjunto. Segundo a teoria da probabilidade, seria o evento F. E da mesma forma eu vou ter o evento H. Tá ok? Então, eu estou pegando este problema e tentando trazer para a nossa linguagem de probabilidade aqui. E agora, a partir de agora, faz sentido eu querer estudar as probabilidades de ocorrência desses eventos. Tá? Então, primeiro eu tenho o meu espaço amostral. Dentro do espaço amostral eu defini alguns eventos de interesse no meu estudo e quero saber agora a probabilidade desses eventos, que significa qual a probabilidade de, ao escolher um aluno do meu espaço amostral, aleatoriamente ou casualmente, qual a probabilidade de ele ser um aluno de matemática pura, matemática aplicada, estatística e assim por diante. Só relembrando aqui como é que eu calculo a probabilidade, por exemplo, se eu quiser pegar um aluno do evento M, essa probabilidade seria designada por P de M, que seria o número de casos favoráveis. O que seria o caso favorável? Ou seja, o número de alunos matriculados no curso de matemática pura, ou seja, a quantidade de elementos do meu evento M, dividido pelo número total de casos, que também é chamado de casos possíveis. São todas as possibilidades, que seria o número do meu espaço, a quantidade de elementos do meu espaço amostral. Então, se a gente olhar aqui, ó, eu tenho 110 casos favoráveis, seriam a quantidade de elementos do meu evento M. E casos possíveis, ou casos de número total, teria 200. Então, a probabilidade do evento M é de 110 sobre 200. Tá? Do mesmo jeito, eu posso calcular a probabilidade de qualquer um desses outros eventos. P de A seria 30 sobre 200. Olha, A
eu tenho 30 casos favoráveis sobre o total de casos possíveis, que é 200. Da mesma forma, eu posso perguntar calcular a probabilidade do E, do evento C, do evento H, que no caso H teria 115 casos favoráveis, e F, que seria o número de alunos do sexo feminino, teria 85. Tá? Então aqui eu tenho a probabilidade dos meus 6 eventos que foram descritos aqui nesse exemplo. Tá, ok? Vocês percebam que todos esses cálculos aqui, eles seguem as propriedades que nós descrevemos. A propriedade 1, ou seja, qualquer evento X, a probabilidade vai ser um número entre 0 e 1. Tá? Ele só é 1 quando esse evento é todo espaço amostral. Estou supondo que esse X é um subconjunto, né? Ele é menor do que o espaço amostral. Bom, e obviamente que se eu pegar aqui P de ômega, aqui, o que seria ômega? Seria todo o meu conjunto, a probabilidade de eu escolher um dos 200 alunos, ele está no meu espaço amostral, vai ser 1. Dessa forma aqui ficaria 200 sobre 200. E o P do vazio vai dar 0. P de vazio significa que se eu não escolho nenhum aluno, qual a probabilidade de ele estar no meu espaço amostral? 0, dividido por 200. Tá ok? Bom, então aqui está um exemplo de um modelo probabilístico, onde eu defini alguns eventos e calculei as suas probabilidades, e elas seguem essas duas propriedades. A gente pode ainda estender esse exemplo e procurar outros eventos aqui. Vamos ver alguns exemplos a mais aqui nessa região. Tá? Por exemplo, eu quero criar mais 2 eventos, por exemplo, a partir dos eventos M e F. Vocês lembrem que M e F são 2 eventos e que é possível eu criar novos eventos. Segundo a teoria dos conjuntos, é como se eu fosse definir novos conjuntos a partir de conjuntos predeterminados, obviamente, anteriormente. Então, vamos definir aqui 2 eventos a partir de M e F. O primeiro evento que eu quero criar é M interseção com F. Faz sentido, pessoal, falar interseção justamente porque eu estou trabalhando com 2 conjuntos aqui, tá? E o que seria interseção? Ela segue o mesmo raciocínio no conceito de interseção da teoria dos conjuntos. Eu quero que esse meu evento que eu estou chamando aqui, M interseção com F, ou seja, um novo evento, ele vai ser formado, né, pelos alunos, no caso do meu exemplo específico, ou dos pontos amostrais, que estão em M e que estão em F ao mesmo tempo. Eles ocorrem simultaneamente. Tá? Então, é a mesma ideia da teoria dos conjuntos. Então, se a gente olhar bem, o que é M aqui? M são os pontos amostrais ou alunos que estão matriculados no curso de matemática pura. Aqui faz parte desse grupo de 110 alunos. E aqui tem mais detalhes de como esses alunos estão distribuídos por sexo. Tá ok? Esses 110 alunos. 70 homens e 40 mulheres. E o meu evento F seriam todos os pontos amostrais que fazem parte do meu evento F. O meu evento F são 85 alunos do sexo feminino e aqui mostra o detalhe da distribuição por curso aqui, tá? 40 em matemática pura, 15 em aplicada, 20 em estatística e 10 em computação. Esse evento ele quer saber quais são os alunos que, ao mesmo tempo, fazem matemática pura e são do sexo feminino. Pelo nosso modelo probabilístico, que é essa tabela, a interseção aqui seria 40. Tá? Então, eu tenho um conjunto de 40 alunos que são do sexo feminino e também fazem matemática pura. Então, a gente pode representar, né, a probabilidade da seguinte forma. Qual é a probabilidade de, ao escolher um aluno aleatoriamente no meu espaço amostral, esse aluno pertencer ao conjunto M interseção com F, ou seja, ser mulher, ser do sexo feminino e estar em matemática pura. Seria o número de casos favoráveis, que é o 40, na minha interseção, dividido pelo 200. Ok? Então, aqui foi mais um evento. Eu estou tentando mostrar para vocês que eu posso ir definindo eventos
de acordo com as mesmas estruturas e conceitos da teoria dos conjuntos. Vou definir agora um segundo evento, que é o evento M união com F, também segundo o conceito de união ou reunião de conjuntos da teoria de conjuntos. O que é que significa a união na segunda teoria de conjuntos? Significa que, ao pegar um elemento desse conjunto, ele vai estar em um dos dois eventos, em pelo menos um, né? Ou vai estar em M, ou vai estar em F, ou nos dois ao mesmo tempo, tá? Isso é o que a gente chama de união. Então você repara o seguinte, eu quero, esse conjunto ele é formado por todos os pontos amostrais, usando a linguagem de eventos, né, aleatórios, todos os pontos amostrais de M, que seriam os 110, poderia pensar assim, aqui tem 110 elementos e o F tem 85 elementos. Então, ao escolher um elemento, eu pego 200, eu quero saber se ele está em um desses conjuntos, ele tem que estar ou entre esses 110 ou entre esses 85, em um ou em outro. E aí faria sentido eu dizer, eu imaginar que esse meu conjunto M união com F teria a soma dos dois conjuntos aqui, tá? E ao pegar a probabilidade de eu escolher um aluno desse conjunto, né? Eu fazer agora este cálculo aqui, ó. Eu quero pegar qual a probabilidade de eu escolher um aluno que está na união do M com o F. Faria sentido eu somar, né, as probabilidades, já que as probabilidades somam exatamente esses dois números aqui. Ó. Tenho que somar os casos favoráveis e dividir pelo número total de casos, os casos possíveis, que seriam 200. Tá? Então, essa operação, a probabilidade da união seria simplesmente a soma das probabilidades dos dois conjuntos. E, segundo esse cálculo, seria 195 sobre 200. Tá? Porém, vocês reparam o seguinte, quando a gente raciocina dessa maneira, quando eu peguei aqui esses 110 alunos do curso de matemática pura, eu tenho que levar em conta que 40 deles já são do sexo feminino. Quando eu peguei os 85 do sexo feminino, esses 40 eles estão sendo contabilizados mais uma vez. Então eu tenho a contabilidade aqui dos 40 alunos duas vezes. Tá? Então esse cálculo aqui ele não está correto, ele está um cálculo errado. Eu teria que descontar esse 40, porque ele entrou justamente, como eu falei, pelos dois cursos nessa soma. Então, uma forma que parece mais adequada seria eu somar a probabilidade do curso de matemática pura, a probabilidade de ocorrência do evento dos alunos do sexo feminino e subtrair a interseção, uma vez que a interseção representa esse 40. Porque aqui ele entrou por aqui e o 40 entrou por aqui. Então, saiu uma vez e aqui me parece o resultado mais razoável. Seria a soma das duas probabilidades menos a interseção. E aqui nós temos o resultado correto. Tá ok? Então, eu estou aqui apresentando para vocês, nesse exemplo, como que nós podemos definir alguns eventos de interesse e esses eventos, a partir da teoria dos conjuntos, eles podem gerar novos eventos e que também vai me permitir calcular a probabilidade desses novos eventos. Tá? Bom, a gente pode ainda estender um pouco mais. Eu vou pegar aqui, eu vou gerar mais dois novos eventos agora, além desses dois. Tá? M, interseção com F e N, união com F. Eu vou aqui, vamos mantendo a mesma estrutura dessa tabela e esse exemplo, vamos criar agora outros dois novos eventos. Nesse caso, eu vou criar a partir do evento A e do evento E, ou seja, dos alunos dos cursos de matemática aplicada e estatística. Tá? O objetivo desse exemplo, pessoal, é a gente explorar um pouco as propriedades aqui e, ao mesmo tempo, esclarecendo para vocês as teorias envolvidas aqui no nosso estudo. Tá? Então, por exemplo, eu quero criar, mais uma vez, a interseção entre esses dois eventos A e E. Olhando aqui para a nossa tabela, o nosso evento A é formado por 30 alunos, né?
onde 15 são homens e 15 são mulheres. E o nosso evento E seria formado também por 30 alunos, onde 10 são homens e 20 são mulheres. O que seria a interseção? Os alunos, dentre esses 30 de matemática aplicada, os 30 que estão na estatística. A gente está vendo claramente que não há interseção entre esses dois eventos. Tá? Logo, a gente pode afirmar que a probabilidade da interseção desses dois eventos, como a interseção é vazia, tá? E aí, segundo essa propriedade 2 aqui embaixo, ó, a probabilidade do evento vazio é zero. Então, a probabilidade dessa interseção agora é zero. Tá? E aí eu também posso agora querer encontrar... desculpa, que antes, quando eu tenho dois eventos cuja interseção é vazia, a gente diz que esses eventos são mutuamente exclusivos, ou seja, um não interfere no outro, eles são totalmente independentes, tá? Independentes. Eles são eventos mutuamente exclusivos, são eventos cuja interseção é vazia, ou seja, a probabilidade da interseção é zero. Tá? Então, nós podemos aqui também, agora, nesse mesmo caso, vamos olhar para a união dos dois conjuntos. Eu quero pegar, ao pegar um aluno dessa união, ou ele está em A, ou ele está em E, ou vai estar na interseção. Como a interseção é vazia, significa que ou ele está em A ou está em E, tá ok? Então, nesse caso aqui, ao aplicar essa fórmula aqui, ó, que é a mesma fórmula que nós vimos, ou seja, a união é formada por todos os alunos de A, todos os alunos de E aí faz sentido eu somar, e obviamente que usando o mesmo raciocínio, eu retiro a interseção porque ela é duplicada. Como a interseção aqui, a probabilidade dela é zero, então essa fórmula aí sim faz sentido a gente apenas somar. Então, se vocês repararem, se eu tivesse esquecido de subtrair a interseção, o resultado estaria correto, tá? Obviamente que o resultado vai ser 30 sobre 200, né? Aqui os casos favoráveis dividido pelos casos totais, 30, 200. Os casos favoráveis também 30, 200. Então, vocês vejam que no exemplo anterior, a fórmula correta não teria que ser essa. Aqui também foi a mesma fórmula, mas nesse caso em particular, sempre que nós tivermos eventos mutuamente exclusivos, a probabilidade da união se reduz simplesmente à soma das probabilidades dos dois eventos. Tá? Se os eventos não forem mutuamente exclusivos, obviamente que essa fórmula aqui não serve, tem que ser usada essa. Essa fórmula aqui é geral, serve para todos os casos. Então, a partir desses exemplos, eu queria introduzir aqui uma terceira propriedade, que é a regra da adição de probabilidades, que é o que a gente acabou de ver. Se A e B são dois eventos quaisquer, então, se eu quiser pegar a probabilidade da união, ela vai ser sempre a soma das duas probabilidades dos conjuntos originais, menos a probabilidade da interseção. Tá? E um caso particular dessa propriedade é quando os eventos são mutuamente exclusivos. Em particular, se A e B são mutuamente exclusivos, então a probabilidade da interseção, obviamente, vai ser zero, nós já discutimos isso no exemplo anterior, e a propriedade 3 passa a ter esse caso particular. Essa propriedade 4 eu posso ver como um caso particular da propriedade 3, quando os dois eventos são mutuamente exclusivos, tá ok? Bom, a gente segue agora para um outro conceito muito importante que vai dar origem a outras propriedades, que é o conceito de eventos complementares, que também está relacionado à teoria dos conjuntos. Sejam A e B dois eventos do espaço amostral ômega aqui. Obviamente que A é um subconjunto de ômega e B também é outro subconjunto. Nós dizemos que A e B são complementares, aqui é o conceito que eu quero introduzir, se somente se eu tiver que a união desses dois eventos for o próprio ômega, ou seja, quando eu junto os dois eventos, eles cobrem todos os pontos amostrais do ômega, e se a interseção deles for vazia, se eles forem mutuamente exclusivos. Tá?
Então, isso é a definição de evento complementar. Só visualizando graficamente aqui por um esquema, um diagrama de Venn, nesse exemplo, nesse desenho, a gente tem aqui esse retângulo, representa o meu espaço amostral ômega. Dentro dele eu selecionei um conjunto A, aqui esse círculo laranja. Então, vocês percebam que a definição de espaço amostral requer de eventos complementares, requer que, quando eu faço a união dos dois conjuntos da ômega, e quem são os dois conjuntos? Você perceba que o A é essa parte laranja. Se eu pegar a parte verde aqui, ó, só a parte verde, a união da parte verde com a parte laranja dá o próprio ômega. Tá? Então eu vou chamar essa parte verde de B aqui. Então eu tenho essa primeira condição satisfeita. E essas duas partes também, a interseção deles é vazia. Eles são mutuamente exclusivos. Logo, esse conjunto B e esse conjunto A são complementares. E é importante aqui a gente passar a usar uma expressão bastante intuitiva, que é o seguinte: o complementar de um conjunto, ele representa tudo que não é aquele conjunto. Então veja, eu tenho o A, que é a parte laranja, e tudo que não é A é a parte verde. Tá? Então, o complementar de um conjunto ou de um evento A é tudo que não é. E aqui vocês têm essa simbologia AC aqui, ó, que é uma notação que nós vamos usar, que é o seguinte: se B é o complementar de A, ou seja, satisfaz essas duas condições, então nós vamos chamar o B de A, é como se fosse A elevado a C. Isso aqui a gente lê A complementar de A ou complemento de A, tá ok? Então, a partir de agora, quando o conjunto A a gente quiser se referir a seu complementar, a gente vai pegar essa notação, A complementar, tá? Importantíssimo a gente ter isso em mente. O complementar é tudo dentro do meu espaço amostral que não faz parte do A, tá ok? Bom, e aí, em decorrência disso, a gente já pode definir uma nova propriedade, né, que é relacionada a essa complementação. Complementação é a operação de eu achar o evento complementar de outro. A complementação ela aponta uma importante propriedade. Ó. Essa propriedade sempre nos diz que a probabilidade de um evento A mais a probabilidade do complementar do A é igual a 1. Tá? Vamos primeiro entender isso intuitivamente. Ora, o A é um subconjunto aqui do meu ômega. Então, e o A complementar é todo o resto do meu espaço amostral que não é A. Então, vocês vejam que o A e o A complementar, ou seja, o A e o não A, eles juntos formam todo o ômega. Então, é razoável imaginar, tá, que a probabilidade do A mais a probabilidade de tudo que não dá A é a probabilidade do ômega. Então, eu sei que a probabilidade do ômega é 1. Tá? Então, intuitivamente, é isso que há por trás dessa propriedade. Mas a gente pode até fazer uma demonstração formal sobre isso. Vamos fazer uma demonstração. Essas demonstrações formais eu não vou fazer sempre, tá? Mas acho que vale a pena em algum momento a gente fazer para vocês terem uma ideia. Aqui, matematicamente provando essa propriedade 5. Ó. Pela regra da adição, que foi a propriedade 3 que nós vimos anteriormente, quando eu quero fazer a probabilidade da união de dois conjuntos, os dois conjuntos aqui envolvidos são o A e o A complementar. Então, se eu quero fazer a probabilidade da união, a gente viu que eu tenho que pegar a probabilidade do primeiro e do segundo e somar, ó, e subtrair a probabilidade da interseção dos dois conjuntos. Tá? Isso foi a regra 3, que nós acabamos, a propriedade 3 que nós acabamos de ver no slide anterior. Bom, mas aí se você levar em conta a definição de eventos complementares, ó, eu tenho que essa união aqui ó, é o próprio ômega, essa parte aqui, ó, a união de dois conjuntos complementares, e a interseção da vazia. Então, tá? A interseção aqui da vazia. Então, eu posso aqui jogar substituir essa união e essa interseção tanto pelo ômega quanto pelo conjunto vazio aqui em cima. Então, fica P.
probabilidade de ômega é igual a P de A mais P de A complementar, que é a probabilidade menos a probabilidade do vazio. Tá? E aí, usando a propriedade 2, ela nos diz que isso daqui dá 1 e isso daqui dá 0. Logo, essa equação vai se reduzir a essa, tá ok? Então, aí a gente acabou de ver a nossa quinta propriedade que se refere à soma das probabilidades dos conjuntos complementares. Bom, e aí, para a gente fixar bem esse conceito, vamos voltar à nossa tabela 1, onde ela mostrava aqui a distribuição de alunos tanto por sexo quanto por curso. Tá? E aí, para ajudar a fixar esse conceito, eu vou definir aqui um novo evento. Por exemplo, eu vou pegar um evento que eu estou chamando de B e vou dizer que ele é a união do M com o E e com o U. Vou fazer a união ou reunião desses três conjuntos. Tá? Quem são esses três conjuntos? M, E e C aqui. Ó. M, E e C. Aqui está o M, que é a matemática pura. São 110 alunos distribuídos aqui. O E e o C. Vocês percebam que quando eu somo o total de alunos aqui, ó, só ficam faltando esses 30 para eu obter todo o meu espaço amostral 200. Esse 200 seria o meu ômega, tá? Esse ômega aqui seria o 200. Então, claramente, se eu pegar aqui esse conjunto A, quem é A? Matemática aplicada. Se eu fizer a união dele com o B, se eu juntar esses 30 elementos, eu vou ter o meu ômega aqui, em todo o meu espaço amostral. E desses 30 alunos do A, nenhum deles está nos outros, então a interseção é vazia, certo? Só destacando aqui o A. Então, se você olhar essas duas condições aqui em cima, a gente tem que o A, que é esse conjunto em amarelo, esse evento aqui dos alunos da matemática aplicada, eles formam o complementar, eles são complementares do meu conjunto B. Lembre que o meu conjunto B foi formado pela união dos três outros conjuntos. Logo, A e B são eventos complementares, ou seja, o B é o complementar do A. Tá ok? Aqui é um exemplo que mostra bem esse conceito de eventos complementares. Bom, nós vimos até agora 5 propriedades que elas se referem à probabilidade ou às probabilidades de ocorrência de eventos. Quais foram as 5 probabilidades que nós vimos? Nós vimos essa primeira, que é a probabilidade de qualquer evento entre 0 e 1. Vimos a segunda, que é a probabilidade do todo e a probabilidade do nada. Do todo é 1, do nada é 0. Vimos a propriedade 3, que é a regra da adição, né? Quando a gente vai pegar a probabilidade da união, é a soma das probabilidades menos a probabilidade da interseção. Essa regra 3 eu chamei também, a regra 4 é um caso particular da regra 3, só relembrando, quando os conjuntos A e B forem mutuamente exclusivos, ou seja, a interseção é vazia. E vimos, por último, a regra 5, ou propriedade 5, que é a soma das probabilidades de conjuntos complementares da 1. Pois bem, pessoal, a gente vai ver agora um outro conjunto de propriedades que se referem agora à operação de conjuntos. Essas propriedades que a gente vai ver, elas não se referem às probabilidades, mas sim aos próprios conjuntos, às operações de conjuntos. Tá? Ó, vamos mostrar agora as propriedades que relacionam as operações de interseção, união e complementação entre eventos. Então, só para deixar claro para vocês, esse conjunto de propriedades se referem à probabilidade de ocorrência do evento, que é um conjunto. Esse novo grupo de propriedades, antes de eu querer saber das probabilidades, eu quero ver como é que os conjuntos em si ou os eventos se relacionam. Então, eles estão diretamente relacionados aqui à teoria dos conjuntos, tá ok? Tá? E depois a gente, obviamente, pode juntar os dois grupos de propriedades. Então, a primeira propriedade relacionada a essas operações, eu vou dar sequência a essa numeração aqui, vai ser a propriedade 6. Vocês vejam que eu não estou trabalhando com probabilidades aqui, estou trabalhando com a maneira de eu construir
ou de eu formar os conjuntos usando essas três operações. Então, eu estou dizendo aqui que o complementar de uma interseção, né, eu pego um conjunto, aplico a interseção, pego o resultado e aplico o complementar. Eu obtenho o mesmo conjunto ou o mesmo evento se, em vez de eu fazer isso, eu primeiro pego o complementar de cada conjunto separadamente e depois eu faço a união desses complementares. Então, como é que nós lemos esse lado esquerdo? Isso aqui é o complementar da interseção e o lado direito é a união dos complementos, tá ok? Eu não vou aqui fazer demonstrações sobre todas essas operações. Elas podem ser facilmente encontradas em qualquer material que trate da teoria dos conjuntos, mas eu acho que vale a pena eu mostrar aqui, nem que seja através de diagramação de Venn, como é que se dá isso, como é que vocês podem enxergar isso. Tá? Por exemplo, eu vou tentar construir primeiro o lado esquerdo, através de diagramas de Venn, e depois eu construo o lado direito e a gente vai ver que os resultados se equivalem. Tá? Por exemplo, aqui no lado esquerdo eu tenho os dois eventos, A e B, e eu tenho a interseção desses dois eventos, que está aqui em destaque laranja. Tá? Ou seja, essa parte, primeiro peguei a interseção, e agora eu vou pegar o complemento dela aqui. Ó. Quando eu faço o complemento, lembre-se que complemento é tudo que não é aquele conjunto. Então, eu tenho aqui a minha interseção. O complemento da interseção é tudo que não é, tudo que está dentro do ômega, né? E que não é interseção, seria essa parte laranja aqui, tá? Então, aqui, nesse diagrama que eu estou destacando, eu tenho justamente o lado esquerdo dessa igualdade. Agora, vamos ver como é que eu construo aqui. Aqui, primeiro, eu pego os complementos de A e de B. Ó. Vou pegar aqui, ó, o complementar de A é tudo que não é A. Então, você perceba que o A está vazio, está branco, e todo o resto está laranja. Vou pegar agora o complementar de B, que é tudo que não é B. Aqui, ó. O B está vazio e o resto está todo laranja. E agora eu vou fazer a união desses dois conjuntos. Quando eu junto esse conjunto com esse, eu vou pintar de lá, qualquer ponto laranja continua laranja. É isso? A única região que está vazia aqui, ó, em comum nos dois, é a região da interseção. Então, essa região, ela vai, quando eu junto os dois conjuntos, vai continuar vazia aqui. Ó. É isso aqui. Ó. Vou pegar esse com isso, fazer a união e dar exatamente esse conjunto em cima. Repito, isso não é uma demonstração matemática, não é uma demonstração formal, mas ajuda intuitivamente a vocês enxergarem por que essa operação aqui ela realmente se equivale. Tá? Então, isso aqui vem diretamente, gente, da teoria dos conjuntos. Isso aqui, tá? Então, as demais a gente vou passar por alto com vocês, para vocês só terem uma ideia. A propriedade 6 aqui, ó, ela é muito parecida com a propriedade 7, é parecida com a 6. Eu estou dizendo agora ó, que o complementar da união é igual à interseção dos complementares. Ela meio que inverte aqui, tá? Eu posso olhar essas duas propriedades, pessoal, também, como se eu estivesse distribuindo a complementação. Nessa de cima, eu estou distribuindo ela para o A e para o B através da interseção. E quando eu distribuir para o A, distribuir para o B, a operação de interseção se transforma numa união. E aqui já é meio que o contrário. Ao distribuir a complementação para o A e para o B, ó, a união se transforma numa interseção. Tá ok? A propriedade 8, ela também vem direto da teoria dos conjuntos. Tá? Qualquer conjunto de interseção com vazio dá vazio. Qualquer conjunto de interseção com conjunto que o contém dá o conjunto menor. Tá ok? Então, isso também serve para os nossos eventos. Aqui o complementar é consequência direta da definição de complementar. O complementar do nada é o tudo. E o complementar do tudo é o nada. Eu posso imaginar dessa maneira. Propriedade 10. A interseção de dois conjuntos complementares dá o vazio. Isso aqui é consequência direta da definição. Isso daqui está na definição
de conjuntos complementares ou eventos complementares. A propriedade 11 também, a união de dois conjuntos complementares da o próprio ômega aqui. A propriedade 12 também é consequência da teoria dos conjuntos, né, direta. A união entre A e vazio da A e a união entre A e um conjunto que o contém dá o conjunto maior, o conjunto que o contém. E também a propriedade 13 ela é consequência direta da teoria dos conjuntos. Eu tenho aqui, ó, eu primeiro estou aplicando uma união entre dois conjuntos quaisquer, ou nesse caso eventos quaisquer, e o resultado eu faço a interseção. Então aqui eu posso distribuir essa interseção. O A está aplicando eu estou fazendo a interseção, eu posso distribuir o A interseção com B e o A interseção com C. Então, A interseção com B e aqui A interseção com B. E a união aqui foi mantida, tá ok? Bom, enfim. Então, nós temos aqui o conjunto de 13 propriedades, onde as 5 primeiras propriedades elas se referem às probabilidades de ocorrência de um evento aleatório. E tenho aqui mais um conjunto de 8 propriedades, a partir das quais a gente pode gerar ou transformar eventos ou relacionar eventos usando as operações de interseção, união e complementação. E essas propriedades elas acabam sendo muito importantes, não só para a gente fazer demonstrações matemáticas, mas também para a gente resolver muitos problemas práticos. Tá? Vamos aqui, por exemplo, trazer um problema que a gente pode resolver diretamente através dessas propriedades. Vamos lá, exemplo 2 aqui. Consideremos um experimento aleatório e os eventos A e B associados. Então, eu peguei um experimento qualquer, onde eu tenho um espaço amostral ômega aí, não especifica nada, e eu tenho dois eventos quaisquer. Além do que, foram dadas aqui tais que a probabilidade de ocorrência do evento A é 1/2, a probabilidade de ocorrência do evento B é 1/3, e a probabilidade da interseção dos dois é 1/4. Então, vocês, importantíssimo de entenderem os dados de entrada do problema. Eu não tenho nada sobre número de elementos do evento A nem do evento B, tampouco número de elementos ou de número de pontos amostrais do meu espaço amostral, o ômega aqui. Mas eu tenho só três informações de probabilidade. A partir desses dados, eu quero ser capaz de calcular, na letra A probabilidade da ocorrência, né, do complemento de A, probabilidade do complemento de B, probabilidade da união de A com B, probabilidade da interseção dos complementos, probabilidade da união dos complementos e a probabilidade da interseção do complemento de A com B. Tá? Então, pessoal, em problemas desse tipo, se nós conhecemos as probabilidades e nós conhecemos as propriedades, as 13 propriedades, a gente vai tentar ver se elas nos fornecem meios suficientes para resolver o problema. Vamos descrever aqui as 13 propriedades, só para ficar aqui à vista, né? As 5 propriedades referentes às probabilidades e as 8 propriedades referentes às operações entre eventos. Tá? Por exemplo, aqui diretamente na letra A, vamos resolver cada um dos casos. Eu quero a probabilidade do complemento de A. Mas eu tenho a probabilidade do A. Então, será que tem alguma propriedade que amarre, que traga a informação dessas duas? Se você olhar bem aqui, a propriedade 5, ela justamente nos traz informação, elas acabam servindo disso como equação para se eu conheço uma das duas probabilidades aqui, eu posso encontrar a outra. Tá? Então, é exatamente isso. Como eu tenho essa soma aqui igual a 1, que é a propriedade 5, isso implica que eu posso aqui isolar, eu quero encontrar o P de AC, e aí jogando para cá,
eu posso efetuar diretamente esse cálculo. 1 menos P de A vale 1/2, então dá 1/2. Tá? Essa probabilidade aqui também eu posso aplicar diretamente a propriedade 5. Né? Ou seja, já parti aqui para essa etapa. Tá? A probabilidade do complemento é 1 menos a probabilidade do evento. Então, os P de B é 1/3, isso aqui vai ficar igual a 1 menos 1/3, que dá 2/3. Já aqui, gente, na propriedade, aqui eu tenho a união ó, de U com B. Se vocês repararem, ó, eu posso aplicar diretamente aqui ó, a propriedade 3. Ó, justamente, como é que eu calculo a probabilidade da união? Eu posso usar a regra da adição aqui das probabilidades, tá ok? Ó. Então, a probabilidade de A mais a probabilidade de B menos a probabilidade da interseção. Óbvio que eu só posso usar essa regra porque nos dados do problema eu conheço P de A, P de B e P da interseção. Então, isso aqui é uma aplicação direta dessa forma, ok? Tá? 1/2 mais 1/3 menos 1/4 e fazendo a soma dá 7/12. Tá? Bom, na letra C, eu tenho aqui a probabilidade da interseção de A com A, C e AB. Então, nesse caso, eu vou usar diretamente agora as propriedades que relacionam a distribuição ó, da complementação em relação à união, que é a propriedade 7 aqui. Ó, tá? Eu tenho aqui ó, a interseção de dois complementos aqui, de complementos de conjuntos. Ó. É esse lado aqui, ó, e eu posso substituir pelo complemento da união. Tá? Bom, daqui a pouco eu vou discutir isso mais a fundo, que podem ter vários caminhos para a gente resolver. Eu estou aqui apontando alguns caminhos que as propriedades nos indicam e nos permitem. Porque você perceba, por que eu usei essa regra aqui? Vamos lá. Porque agora, olha, eu tenho a probabilidade do complemento de um evento. Tá? Então, esse evento, por acaso, A união com B é um evento. E eu conheço esse evento interno, a probabilidade. Eu acabei de calcular. Ó. A probabilidade desse evento é 7/12. Ó. Então, eu posso, mais uma vez, usar aqui a propriedade 5. Tá? Eu posso pegar a probabilidade do complemento, a mesma forma que eu usei aqui, usei a letra A. Ó. É igual a 1 menos a probabilidade do evento. Não importa se aqui dentro do parênteses que evento eu tenha. O importante é eu pegar o mesmo evento aqui dentro também. Ó. Foi o que eu fiz aqui na letra B. Ó. A probabilidade do complemento de um evento é igual a 1 menos a probabilidade do evento. Esse evento se chamava B aqui. Nesse caso, o evento se chama A união com B. O importante é que eu pegue a mesma fórmula e use adequadamente a sintaxe aqui. Ok? Então, é a mesma fórmula que eu usei aqui. Ó, 1 menos P de A, 1 menos P de B, 1 menos P de alguma coisa, onde essa alguma coisa é a união. Tá ok? Só que para eu chegar a usar a propriedade 5, né, aqui, ó, eu primeiro observei que eu posso usar a propriedade 7 aqui. Tá ok? E aí, com isso, como eu conheço a probabilidade da união do caso anterior, que é 7/12, isso daqui vai ser 1 menos 7/12, que é igual a este resultado. Tá ok? Bom, da mesma forma aqui, ó, na letra D, eu posso usar a mesma estratégia. Ó. Eu tenho aqui ó, a união de dois complementos. Se você for olhar a propriedade 6, ó, a união de dois complementos pode ser substituído pelo complemento da interseção. Então, veja que ó, aqui dentro, esse evento corresponde a isso. Ó. O complemento da união é o complemento da interseção. Desculpe, a união dos complementos é igual ao complemento da interseção. Tá?
E aí, nesse caso, eu posso mais uma vez usar a propriedade 5. Ó. Eu tenho a probabilidade de um complemento. Às vezes a gente se atrapalha porque olha aqui e vê uma coisa muito complexa aqui, mas não importa o que tem aqui dentro, isso aqui é um evento. Então, é o complemento de um evento. Então, isso aqui vai ser igual a 1 menos a probabilidade do evento aqui. Ó, tá? E esse evento, que é essa interseção aqui, né, a gente pode facilmente calcular como 1 menos 1 quarto. Porque essa interseção foi dada aqui. Ó, é um dado de entrada, tá vendo? Probabilidade de A interseção com B, que dá 3 quartos. Tá ok? Bom, então vocês vejam que nesses 4 primeiros itens aqui, do item A ao item D, eu usei diretamente, eu estou observando quais propriedades a gente pode usar para nos ajudar. Nem sempre a gente enxerga isso de imediato. Tá? Obviamente que eu estou aqui dando uma aula para vocês, eu observei isso antes, treinei antes para poder mostrar para vocês, vocês entenderem de onde estão sendo tiradas as propriedades. Tá? Mas na prática, quando a gente vai resolver uma atividade dessa, às vezes a gente leva um tempinho para enxergar qual é a melhor propriedade, qual é o melhor caminho. Muitas vezes nós vemos que um passo adiante aquela propriedade não se viu, ela complicou nossa vida, às vezes a gente volta um passo atrás. Tá? Isso faz parte mesmo do método de pesquisa, do método de estudo. Nesse exemplo aqui da letra E, eu tenho, repare, a interseção de um conjunto B com o complemento de A. Se você olhar a estrutura dessa expressão, de cara a gente não vê nenhuma propriedade que pegue só o complemento de um conjunto e o outro, não. Óbvio que a gente pode tentar, ao resolver isso, ir construindo, ver se alguma dessas propriedades nos permite. Por exemplo, eu posso pegar o complemento disso aqui. Ó. Ao pegar o complemento, aí eu vou distribuir ele para cá e para cá. Aí vai ficar complemento do complemento aqui, complemento de B. Aí você vai ver que o complemento do complemento volta para o conjunto original, mas ficou... Enfim, eu posso ir tentando vários caminhos. Mas aqui a solução, eu vou mostrar um exemplo onde, às vezes, a própria teoria dos conjuntos nos ajudam a encontrar caminhos que não estão necessariamente explícitos nessas propriedades. Tá? Por exemplo, eu posso olhar a própria estrutura dessa interseção aqui, para a gente poder ver se eu posso chegar a uma outra fórmula que não está prevista nessas propriedades. Por exemplo, vamos olhar aqui a interseção de dois conjuntos quaisquer A e B e ver se eu chego a essa expressão a partir de coisas mais simples. Tá? Vamos pegar aqui, A interseção com B. Eu vou usar diagrama de Venn, que ele acaba sendo um guia importante para a gente enxergar algumas operações aqui. Então, se você reparar bem aqui, eu tenho A interseção com B, que é este desenho, e aqui eu vou tentar agora pegar este elemento aqui, A interseção com B, A complemento, interseção com B. O que é que significa ele? Eu quero a interseção de B com tudo que não está em A. Vamos ver se vocês conseguem enxergar. Eu quero pegar o B é esse círculo, interseção com tudo que não está em A. Tudo que não está em A seria essa parte aqui, não está aparecendo no diagrama, mas tudo que não está em A seria o que está fora do círculo delimitado, indicado pelo A. Quando eu faço a interseção com B, com tudo que não está no A, eu quero só o B, tirando a parte do A. Então, dá esse pedaço aqui. Tá? Então, se você olhar bem esses dois conjuntos aqui, A interseção com B e complemento de A interseção com B, eu vou tentar aqui construir algo que seja fácil de eu resolver e, ao mesmo tempo, vai aparecer aqui a expressão que eu quero calcular a probabilidade, que é o complemento de A interseção com B. Se você olhar aqui, olha,
esse desenho, esse diagrama, esse pedacinho que é a interseção, se eu juntar ela com esse outro conjunto aqui, eu vou formar o B, é o que está faltando para eu complementar o B. Então, eu posso dizer, a partir desse desenho, desse diagrama, que o meu conjunto B é a união deste conjunto com este conjunto. Tá? Vamos lá mostrar aqui para vocês. Ó. Temos que B é a união da interseção de A com B, que é esse conjunto, com a interseção de A complementar B. Tá? Então, você percebe o seguinte, que quando eu obtive essa igualdade, aqui apareceu o conjunto B, o conjunto interseção, A com B, e apareceu o conjunto que eu estou querendo calcular a probabilidade. Então, apareceram 3 conjuntos. Então, o conjunto B, eu conheço a probabilidade dele, foi dado. A interseção com B, eu conheço a probabilidade dele, mas não conheço a interseção de complementar de A com B, que é o que eu quero encontrar. Então, se eu jogar aqui a regra, né, a regra da adição, aqui, ó, o que é que vai acontecer, pessoal? Se eu jogar a probabilidade de B aqui, vai ser igual à probabilidade da união de dois conjuntos, que é esse conjunto, esse evento e esse outro conjunto, que é exatamente a propriedade 3, ó, a probabilidade da união. Só que a união aqui, pessoal, é a união de um conjunto que assim, tem uma estrutura mais complexa. E aqui é outro conjunto que tem também uma estrutura complexa. Mas vejam, é a aplicação direta da propriedade 3. Ó. Então, quando eu aplico a probabilidade desse lado aqui, ó, a probabilidade da união se transforma na probabilidade da soma. É a regra da adição. Então, é a probabilidade da soma do primeiro evento, que é o primeiro evento A, interseção com B, mais a probabilidade do segundo evento, que é a interseção, probabilidade da interseção, mais, menos, se você reparar, eu ainda teria que pegar a interseção disso com isso. Mas esses dois conjuntos são mutuamente exclusivos. Você vê que o que está aqui, ó, nesse primeiro conjunto, não está aqui. Os dois juntos formam o meu conjunto B, eles são mutuamente exclusivos. Então, na realidade, eu estou aplicando, não é nem a fórmula 3, seria o caso particular da fórmula 4 aqui. Tá ok? Então, obviamente, eu sei que vocês podem dizer, puxa, esse exemplo é um pouco mais laborioso, mas o objetivo dessa letra E é exatamente mostrar isso. Que nem sempre nós temos as propriedades, essas propriedades elas nos dão todas as soluções. Tem problemas onde nós precisamos desenvolver habilidades de operações de acordo com as teorias dos conjuntos para a gente encontrar as soluções que a gente quer. Já nessa equação que eu montei, eu tenho a probabilidade de B, como eu mostrei para vocês que foi dada, a probabilidade da interseção que foi dada, e o que eu quero encontrar, que essa letra E pediu, foi essa probabilidade, tá ok? Então, quando a gente chega nessa parte, né, eu posso isolar agora a expressão que eu quero encontrar, que é essa probabilidade, e eu simplesmente faço a diferença dos dois. 1/3, que é a probabilidade do B, menos 1/4, que é a probabilidade da interseção. Isso me dá 1 sobre 12. E aí, para finalizar essa parte aqui para vocês, eu queria dizer que você pode tentar fazer outras construções. É possível a gente resolver esses itens tentando outros caminhos, tá? Não apenas isso serve para a letra A, mas para qualquer outra. Vou mostrar só um exemplo. A gente já fez a letra D, já resolveu, tá? Aqui deu 3/4. Mas eu poderia, por exemplo, fazer outras construções aqui a partir dessas propriedades. Por exemplo, eu vou tentar ver, ó, aqui está a solução. A gente encontrou, vamos lá, só revisando. A gente encontrou essa, usando as propriedades aqui, 6, e depois aplicamos a propriedade 4, mas eu poderia, aqui, por exemplo, vou resolver de outra maneira, a letra D aqui para vocês, ó, vou destacar aqui. Eu tenho aqui, ó, a união de dois conjuntos, eu poderia usar diretamente aqui, ó,
a regra da adição. Ó, eu tenho a probabilidade da união de dois conjuntos. Ó. O que é que a regra da união, da regra da adição nos diz? Que eu tenho que pegar a probabilidade do primeiro mais a probabilidade do segundo menos a probabilidade da interseção. Se você reparar, na letra A eu encontrei a probabilidade do complemento de A. Na letra A também encontrei a probabilidade do complemento de B. E na letra C eu encontrei a probabilidade da interseção dos complementos. Ó. Então, substituindo diretamente aqui, ó, 1/2, que é a letra A, ó, mais 2/3, que foi a probabilidade do complemento de B aqui, menos 5/12 aqui, ó, que foi a probabilidade. Quando eu faço isso aqui, na verdade vai dar 9/12, que dá 3/4, que é o mesmo resultado aqui. Então, isso aqui foi só para mostrar para vocês que é possível a gente encontrar os mesmos caminhos aqui, a mesma solução por caminhos diferentes.